Existem dores que o corpo sente e outras que ele apenas anuncia. Antes de um AVC acontecer, há sempre um silêncio, um intervalo onde o corpo tenta avisar e a mente não escuta. Tontura, fala embolada, fraqueza em um lado do corpo, dor de cabeça súbita. Pequenos sinais que, se ignorados, podem se transformar em cicatrizes permanentes. O cérebro, quando não recebe oxigênio, desliga partes da vida em segundos. E o que poderia ser apenas um alerta, vira ausência. Ausência de fala, de memória, de movimento. Esse vídeo não é apenas sobre um derrame. É sobre o momento em que o corpo fala mais alto que a mente. E sobre o que ainda dá tempo de fazer, antes que o silêncio vire colapso. Antes de um AVC acontecer, o corpo sussurra. Ele manda pequenos sinais, esquecimentos que você ignora, tonturas que você chama de cansaço, dores de cabeça que você alivia com café. O problema é que o cérebro não fala em palavras, ele fala em sintomas. E quando esses sinais são silenciados por muito tempo, ele grita. O AVC raramente é um raio em céu azul. Ele é o resultado de uma mente e um corpo em colapso silencioso. Pense em quantas vezes você disse, tá tudo bem, mesmo quando sentia que algo não estava. Quantas vezes ignorou o sono, o estresse, o coração acelerado, o corpo pesado. A verdade é que o corpo pede socorro antes do colapso, mas o ritmo da vida moderna não deixa ouvir. São anos de acúmulo, pressão alta sem controle, alimentação que inflama, estresse constante, noites mal dormidas. Aos poucos, as artérias perdem a flexibilidade, a corrente sanguínea se torna espessa e o cérebro, aquele que comanda tudo, começa a ser privado do essencial. Oxigênio. Ele tenta resistir, ele tenta compensar, mas há um limite para o silêncio. Quando o sangue para de fluir, não é apenas uma parte do cérebro que apaga, é uma parte da vida que se desconecta. O braço que não responde, a fala que se embaralha, o olhar que se perde. É o corpo tentando dizer o que a mente não quis escutar. Por isso, reconhecer os sinais de alerta não é só questão médica. É um ato de autoconhecimento, porque entender o próprio corpo é a forma mais profunda de respeito por si mesmo. E o primeiro passo para não ser surpreendido é aprender a ouvir o que ele vem tentando dizer há muito tempo. Quando um AVC acontece, o cérebro está gritando por socorro. Isso acontece porque, de repente, o sangue, que leva oxigênio e nutrientes, para de chegar a uma parte do cérebro. Existem dois tipos principais de AVC. AVC isquêmico é o mais comum, cerca de 85% dos casos. Acontece quando uma artéria do cérebro entope, geralmente por um coágulo, trombo, que bloqueia o fluxo de sangue. Esse coágulo pode se formar ali mesmo ou vir de outra parte do corpo, como o coração em pessoas com arritmia. E o AVC hemorrágico é quando um vaso sanguíneo se rompe dentro do cérebro. O sangue extravasa e causa compressão, inflamação e destruição dos neurônios ao redor. Esse tipo costuma acontecer em quem tem pressão alta não controlada ou aneurismas. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. As células cerebrais ficam sem oxigênio e começam a morrer em minutos. Para entender a gravidade, imagine. A cada minuto sem tratamento, o cérebro perde cerca de 2 milhões de neurônios. Por isso, existe uma frase que os médicos sempre repetem: tempo é cérebro. Quanto mais rápido a pessoa recebe atendimento, maiores são as chances de sair sem sequelas. O tempo limite é curto, até 4 horas e 30 minutos para usar um medicamento chamado trombolítico, alteplase, que dissolve o coágulo no AVC isquêmico. E em alguns casos, o médico pode fazer um cateterismo cerebral, trombectomia, para retirar o coágulo diretamente. Depois desse período, o dano pode ser permanente, resultando em dificuldade para falar, andar, enxergar, se equilibrar ou até em morte.
É por isso que reconhecer os sinais de alerta é vital. E existe uma forma simples e rápida de identificar um possível AVC. A escala de Cincinnati, que usa a palavra SAMU como lembrança. S, sorriso. Peça para a pessoa sorrir. Um lado do rosto cai? Pode ser sinal de paralisia facial. Um abraço. Peça para levantar os dois braços. Um braço cai ou não sobe igual ao outro. Pode indicar fraqueza. M, música ou fala. Peça para repetir uma frase simples, como "o sol está brilhando". Se a fala estiver enrolada ou confusa, é outro sinal. O de urgência. Se qualquer um desses sinais aparecer, ligue imediatamente para o 192, SAMU, ou leve a pessoa ao hospital mais próximo com pronto-socorro. Não espere melhorar sozinho. Mesmo que os sintomas desapareçam, pode ter sido um mini AVC, AIT, um aviso de que o próximo pode ser fatal. Enquanto espera o socorro, deite a pessoa de lado. Mantenha a cabeça apoiada, afrouxe roupas apertadas e nunca ofereça água ou comida. Cada minuto conta. O cérebro é um órgão que não aceita atraso. E o tempo que você leva para agir pode ser o tempo entre uma vida inteira e uma vida pela metade. Sobreviver a um AVC é como acordar em outro corpo. Às vezes, o braço não obedece, a fala não vem, a lembrança se esconde, e o que antes era automático, respirar, andar, sorrir, agora exige reaprendizado. As sequelas variam conforme a área do cérebro afetada. Dificuldade para falar ou compreender palavras, quando o AVC atinge o lado esquerdo, onde mora a linguagem. Fraqueza ou paralisia em um lado do corpo. O cérebro comanda o lado oposto. Se o lado esquerdo sofre, o direito do corpo para de responder. Alterações na visão, equilíbrio, memória e humor. Cada pessoa vive um tipo de perda. E cada uma precisa reaprender a viver dentro de suas novas possibilidades. Mas aqui há uma boa notícia. O cérebro tem um poder extraordinário chamado neuroplasticidade. A capacidade de criar novas conexões, de se reorganizar, de reaprender. É por isso que a reabilitação precoce é fundamental. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhamento psicológico ajudam o cérebro a reconectar caminhos perdidos. E a recuperação não é apenas física, ela é emocional, espiritual, relacional. Porque um AVC não atinge só o corpo, ele atinge a história da pessoa, sua identidade, sua rotina. Mas existe vida após o AVC, uma vida mais consciente, mais calma, mais grata. E a melhor forma de evitar que o cérebro grite de novo é mudar o modo de viver agora. Controle sua pressão arterial. A hipertensão é o maior vilão. Cuide da glicose e do colesterol. Evite o cigarro e o álcool em excesso. Durma bem, mexa o corpo, beba água, reduza o estresse. Mantenha consultas médicas regulares. E se tem arritmia, trate com responsabilidade. A prevenção é o único remédio que o cérebro entende como amor. Cuidar do corpo é um ato de autoconsciência. O AVC é o limite, mas também pode ser o ponto de virada, onde a pressa cede lugar à presença e a vida volta a ter significado. Porque o verdadeiro renascimento começa quando você decide escutar o que o corpo tenta dizer antes que precise gritar. A vida sempre avisa antes de desabar, mas quase ninguém aprende a escutar. O AVC é uma das formas mais drásticas que o corpo encontra para dizer: pare. Pare de ignorar os sinais. Pare de adiar o cuidado. Pare de tratar o cansaço como normalidade. O corpo é o espelho da mente e o cérebro é o reflexo do que você alimenta todos os dias, com pensamentos, escolhas e silêncios. Cuidar da saúde não é apenas prevenir doenças, é impedir que a pressa roube de você o direito de permanecer inteiro. Lembre-se, tempo é cérebro. E escutar o próprio corpo é a forma mais profunda de permanecer vivo. Agora, me conta, você ou alguém próximo a você já sofreu um AVC?